Oi pessoal, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Fala Doutor aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Já quero lembrar a você que está aí ligando sua televisão agora, que você está vendo, né, esse QR Code aqui no cantinho da nossa tela, aponte a câmera do seu celular e você vai ter acesso a toda a nossa programação diretamente através do nosso YouTube. Então faça isso agora, recomende aos seus e compartilhe essa ideia para você ficar por dentro de toda a programação aqui da nossa TV Câmara de Salvador. Mas hoje, aqui no nosso Fala Doutor, a gente vai falar sobre um tema que é cada vez mais importante na área da saúde: os cuidados paliativos. Uma abordagem que visa garantir qualidade de vida e dignidade para pessoas com doenças graves, crônicas ou em fase terminal da vida. Para falar sobre isso, temos a honra de vir aqui até o Hospital Monte Serra de Cuidados Paliativos para justamente conversar com a doutora Iane Amorim. Ela é médica paliativista, pneumologista, diretora justamente aqui do Hospital Monte Serra, que é o primeiro hospital público do Brasil dedicado exclusivamente aos cuidados paliativos. Fica aqui em Salvador, viu? E é administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce. A gente vai entender melhor o que são esses cuidados paliativos, a importância dessa abordagem e como o hospital está transformando vidas com acolhimento e humanização. Vamos nessa? Pronto, eu já estou aqui com a doutora Iane Amorim, ela que é médica paliativista, pneumologista e diretora do Hospital Monte Serra, que é justamente este especializado nos cuidados paliativos. Ela vai ajudar a gente a entender um pouco sobre as demandas que chegam aqui na unidade hospitalar, o que são esses cuidados paliativos. Então, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Queria que a senhora começasse então explicando para nosso público, para quem está em casa, que não conhece, né, o que é o hospital e o que são os cuidados paliativos. Então, explique para a gente o que são esses cuidados e como funciona aqui a unidade hospitalar. Ótimo. Primeiro, dizer que é maravilhoso a gente poder ter a oportunidade de estar falando sobre algo que é tão importante, que é a abordagem paliativa, o cuidado paliativo. E o impacto que essa instituição vem tendo para toda a população, né? O cuidado paliativo, diferente do que muitas pessoas pensam ou entendem, não é sobre cuidado de fim de vida. Tá? A abordagem paliativa, ela é uma abordagem para qualquer doença ameaçadora à vida, para o paciente e para a sua família, com a intenção de aliviar sofrimento através de um controle de sintomas, seja ele dor, falta de ar ou qualquer outro, que leve de fato ao desconforto e ao sofrimento nas 4 dimensões do ser humano: física, psíquica, social e espiritual. E esse cuidado, necessariamente, ele deve acontecer por uma equipe multidisciplinar. E é isso que a gente traz no Hospital Monte Serra, é essa abordagem, é esse cuidado. Mas somente pacientes em fase terminal é que são direcionados, encaminhados aqui para essa unidade ou não? A senhora estava me explicando antes da gravação que justamente, né, a partir a regulação vem de demandas de outros hospitais. Mas qual o perfil desses pacientes? Pronto. A gente deve reforçar que cuidado paliativo, mais uma vez, né, não é cuidado de fim de vida. No entanto, o modelo hospice, que é o modelo escolhido para trabalhar aqui no Monte Serra, ele é um modelo que visa aqueles pacientes numa condição de funcionalidade. O que é isso? São aquelas pessoas que estão mais dependentes de cuidados, numa condição de fato de doença mais avançada, que tenham um prognóstico estimado ali até 6 meses de vida, certo? Então essas pessoas, esses pacientes, eles vêm de fato direcionados de outras instituições de saúde para que a gente forneça o cuidado, seja para controlar um sintoma e aí ele conseguir voltar para casa estável para conduzir o seu cuidado e a sua vida, ou de fato se ele vem para a gente numa condição mais próxima do fim de vida, para que nesse momento também tão crítico de sofrimento para paciente e família, a gente possa acolhê-lo da melhor forma possível.
Eu imagino que o suporte que é dado aqui, né, no Hospital Monte Serra seja crucial para muitas famílias que até então não tinham, né, essa possibilidade de ter um local com um suporte tão especializado, né, justamente para atender a esses pacientes. Até então, como era esse cenário aqui em Salvador? Não tinha nenhum local para cuidados paliativos? Enfim, como era esse cenário? Qual é o diferencial? O que muda com a chegada do Hospital Monte Serra a partir de janeiro desse ano? O cuidado paliativo é uma área de atuação médica, especialidade para algumas outras áreas da equipe multidisciplinar, relativamente recente no Brasil. A gente tem aí pouco mais de 10 anos de evidência do conhecimento desses cuidados de forma tão disseminada entre a população da saúde, né? O cuidador de saúde. Então, ao longo desses anos, várias estratégias têm sido desenvolvidas dentro do Estado para que a gente garanta esse apoio e esse cuidado. A Política Nacional dos Cuidados Paliativos, ela tem 1 ano de vida, então foi um trabalho exaustivo aí de várias lideranças para desenvolver e para ganhar esse tipo de entrada, né, de penetração dentro da comunidade de saúde. Antes do Hospital Monte Serra, a gente tem, na verdade, hoje um núcleo dentro do estado da Bahia, buscando todo o entendimento dessas necessidades em todas as instituições. Então, grandes hospitais hoje, da Bahia, de Salvador, já têm as suas equipes de cuidado paliativo, né? E o trabalho dentro do núcleo foi da idealização desse local específico para que a gente, de fato, pudesse garantir essa assistência integral, né, por todo o time, para essa população, de fato, numa condição de fim de vida. Então, os pacientes, eles inclusive vêm de outros hospitais que já têm esse cuidado paliativo, tá? Comissões, equipes, comitês dentro dos grandes hospitais, mas aqui a gente entende que essa transição, como vai ser conduzida por uma equipe especializada, ela acaba sendo mais horizontal, mais linear e, ao mesmo tempo, que a gente consegue que os outros hospitais, as outras instituições tenham um giro de leito para que atendam outras pessoas e assim a gente vai formando essa rede de cuidados. Além disso, a importância crucial também desse equipamento do Monte Serra é no matriciamento de todas as unidades de saúde do estado, tá? Então a gente tem um núcleo de ensino e pesquisa nessa instituição que fornece treinamento em cuidado paliativo para todas as unidades de saúde. Então esse também é um lugar de muita importância e de muito respeito para toda a comunidade de saúde. A senhora, no início da conversa, falou sobre os 4 focos de atuação aqui do hospital. Psíquico, físico, tem o emocional, tem o espiritual. Fale um pouco sobre cada um desses tópicos e de que forma é dado esse suporte. Então, na verdade, é o intuito da abordagem paliativa, né? A gente abordar as 4 dimensões do sofrimento humano. Então, do ponto de vista físico, o que a gente garante aqui? A gente tem uma equipe médica especializada, a gente consegue, do ponto de vista assistencial, fornecer uma horizontalidade de cuidado. Tem uma equipe médica que vê o paciente horizontalmente, o mesmo médico. Aqui o paciente sabe quem é o médico dele, tá? Ele reconhece esse médico como o seu, que ele passa de segunda a sexta. Além disso, a gente tem uma equipe de plantão que fica 24 horas aqui dentro, tá? Para fornecer toda a atenção e cuidado. Lembrar que a gente tem leitos para adultos e a gente também atende pediatria. Então, a gente também tem uma equipe de pediatria aqui focada nesses cuidados. Saindo do contexto médico, toda a equipe multidisciplinar, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, serviço social, então todo esse time para conduzir questões da parte física. Da parte social, como falei, toda a equipe, incluindo o grande papel da equipe de assistentes sociais aqui, que
também desenvolvem, dentro da competência delas, no apoio multidisciplinar, avaliar o sofrimento social. São pessoas que muitas vezes têm uma questão de vulnerabilidade, dificuldade com família, como que a gente vai conduzir esse cuidado na saída, né? No caso de um paciente que falece aqui, todo esse apoio, esse acolhimento social, essa equipe desenvolve, né? Do ponto de vista emocional ou psíquico, temos uma equipe de psicologia, algumas especialistas em cuidado paliativo. A gente tem um ambulatório focado no acolhimento aos enlutados, tá? Um ambulatório de luto. E do ponto de vista espiritual, o hospital conta com serviço de capelania. Então, a capelania que vai fornecer todo o entendimento da abordagem do sofrimento espiritual, independente de religião, tá? O que a gente quer é dar o cuidado do que se representa como sentido para a vida daquela pessoa. Sensacional. Achei justo, merecedor, digno, sabe? Eu acho que a nossa cidade, realmente, toda a Bahia precisava de um aconchego daquele, de um hospital como esse para acolher as pessoas em fase terminal, né? Achei excelente. Incrível. E isso demonstra um trabalho muito humanizado, né? Um trabalho muito focado na humanização. Então, eu queria que a senhora explicasse o papel das obras sociais Irmã Dulce, né? Que para a gente é uma referência aqui na Bahia, justamente trabalhar junto, lado a lado com o Hospital Monte Serra, com a importância disso nesse trabalho tão humanizado. Eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu costumo dizer aqui para as pessoas que estão comigo no dia a dia, o cuidado paliativo, a idealizadora do movimento hospice no mundo, se chama Cicely Saunders. Foi uma enfermeira, médica e assistente social, que começou no contato com os seus pacientes, um entendimento de que não era a questão física que era predominante, né? Que a gente precisava olhar para o paciente, para aquela pessoa como um todo. Muitas vezes a dor era a dor da alma. E aí, chegando aqui no nosso dia a dia, o que é que eu costumo dizer? Eu fiz, gente, a gente tem o maior exemplo de cuidado paliativo na nossa terra, que foi Irmã Dulce. Para mim, ela era genuinamente paliativista. Então, a preocupação com os vulneráveis, com aqueles que não tinham suporte ou condição de atendimento, ela dizia, desse hospital ele não sai. Aqui ele vem e aqui ele vai receber todo o cuidado que ele precisa. Então, a gente também se utiliza dessa prerrogativa, dos valores e da cultura organizacional das obras sociais Irmã Dulce para fazer crescer esse sentimento de humanização no cuidado, que é totalmente relacionado ao cuidado paliativo. Excelente. Agora, a senhora, na resposta anterior, citou os cuidados paliativos pediátricos. E eu imagino que isso deve ser um grande desafio, né? Como é que se dá esse atendimento com as crianças, né? Quais são os pontos mais sensíveis, enfim, que devem ser observados, os maiores desafios? Fale um pouquinho disso. Desafiador por si, né? Como você coloca aí pra gente, a criança, a gente pensa em criança sempre saudável, né? Ninguém pensa em criança doente. Mas existem condições que ameaçam a vida das crianças também. E da mesma forma, a gente precisa cuidar com todo esse olhar, tanto para a criança quanto para a família, que adoece junto e que necessita de muito acolhimento pelo simples fato do que a gente está dizendo aqui agora, né? Então, a gente tem uma equipe especializada, tá? Então, hoje a gente tem uma liderança na pediatria que tem excelente formação em cuidado paliativo e ajuda muito a gente. Eu costumo dizer que ela me ensina o tempo inteiro, tá? Então, a equipe que cuida das crianças também é uma equipe especializada nos cuidados pediátricos. A gente recebe crianças aqui a partir do 30º dia de vida. Então, 29 dias de vida já tendo uma condição de doença que inexoravelmente vai evoluir para a morte, a gente recebe da mesma forma que os adultos, via a Central Estadual de Regulação, as unidades encaminham. A gente também tem a possibilidade de atendê-las em ambulatório. E o foco, de novo, né, no acolhimento a sintomas,
no cuidado integral junto com a família, para que passe por essa condição de sofrimento de forma mais amena possível, né? A gente tenta aliviar, muitas vezes a gente precisa gerar a expectativa na própria equipe, que esse talvez seja um desafio grande, né? A equipe mesmo se acolher na dificuldade de enfrentar esse sofrimento junto com a família. Uhum. Então, não é prerrogativa, expectativa nossa de que a gente vai tirar o sofrimento, porque o sofrimento é muito grande, mas a gente conta com todas as armas para aliviar no que a gente puder fazer. Perfeito. A senhora sempre está fazendo questão de frisar isso, né? De que aqui não se trata de um hospital da despedida, como muitas pessoas preferiram nomear logo que surgiu a notícia, né, da vinda, da chegada desse hospital aqui para Salvador. Eu queria que a senhora trouxesse dados, assim, uma porcentagem, por exemplo. Eu já sei que desde o início do ano até os seus 6 primeiros meses, foram cerca de 900 atendimentos até então. Desses 900 atendimentos, a gente tem uma porcentagem de quantas pessoas ficaram, de quantas pessoas voltaram para casa, de quantas pessoas, infelizmente, faleceram aqui na unidade. A gente tem esse balanço? Sim, e assim, é o número que eu gosto de falar com muito entusiasmo, porque a minha expectativa é que esse hospital ele seja reconhecido, a despeito da gente associar muitas vezes o cuidado paliativo ao fim de vida, a despeito dele ter sido idealizado como um hospice, que é de fato para cuidado de fim de vida, mas é um hospital onde a gente entrega cuidado, a gente entrega compaixão, a gente entrega amor. Nisso, a gente tem um resultado lindo de 37,5% de altas hospitalares nesse período. Então, ou seja, mais que 1/3 dos pacientes que chegam aqui, eles conseguem voltar para casa. Você me fala assim, Yane, ele volta para casa como? Ele volta para casa sabendo que ele tem uma doença grave, mas sabendo também que ele pode ser cuidado de forma digna. Então, aqui a gente busca o resgate da dignidade, a autonomia, até onde a gente puder alcançar para ele, e o acolhimento, obviamente, de quem cuida dele. Uhum. Quando vai para casa, a gente precisa instrumentalizar essas pessoas que vão fornecer esse cuidado em casa, de como isso pode acontecer, né? Uhum. De que forma eles devem cuidar e quando nos procurar de novo. Uhum. Tá? Aqui também tem como um dos principais focos a terapia da dor. Explique pra gente um pouco o que é isso e por que ela é tão importante nos cuidados paliativos. A dor por si só, lá no conceito, né, na definição de cuidado paliativo, a gente traz que a gente precisa controlar sintomas para garantir um cuidado numa condição ameaçadora à vida. Sintoma é algo que a gente precisa focar. E muitas vezes dor é o sintoma mais exacerbado. Seja dor física, de novo, né? A gente vai para as 4 dimensões. Uhum. Dor emocional, dor social, dor espiritual. Então, a gente traz a necessidade de ter profissionais especializados nisso. Então, a gente também tem, dentro do nosso corpo clínico, médicos especialistas em tratamento de dor. Tanto para aqueles pacientes que estão internados, também para aqueles pacientes que estão no ambulatório. Então, a capacidade da gente oferecer medicações específicas para tratamento de dor, também procedimentos específicos para tentativa de aliviar a dor, a gente consegue fazer aqui. Uhum. A gente está conversando aqui, você que ligou sua TV agora, com a doutora Yane Amorim. Ela é médica, paliativista, pneumologista e diretora do Hospital Monte Serra, que é especializado em cuidados paliativos. Fica aqui na Cidade Baixa, em Salvador. Doutora Yane, eu queria que a senhora falasse um pouco agora sobre esse suporte que é dado às famílias. Eu imagino que quando um paciente ele vem de uma outra unidade hospitalar, que o paciente é direcionado para cá,
a família pode apresentar uma certa resistência, justamente por esse conceito, né, de ser o hospital da despedida, que muita gente fez questão de assim nomear. Como é que se dá? Eu sei que tem o trabalho da assistência social, mas quais são os principais desafios nesse contato inicial com a família e qual o tipo de suporte que é dado para as famílias durante a permanência desse paciente aqui? Excelente pergunta. Então, logo na chegada, a gente já disponibiliza que no primeiro atendimento com a equipe médica, a gente já tenha a condição, a possibilidade de fazer o que a gente chama de reunião familiar, uma conferência familiar, tá? Então, esse médico, lembra que eu te falei lá atrás que a gente prima pela horizontalidade de cuidado, então o paciente e a sua família já vai saber quem é o médico a quem ele vai se reportar. Então, nesse momento que a gente vai admitir que ele chega aqui junto com seu familiar, esse momento de reunião ele já vai ser promovido. Ah, Yane, ele vem 100% das vezes com a família? Não. Às vezes ele vem de uma instituição onde ele estava internado há alguns dias ou semanas e naquele momento da transferência não é o principal cuidador ou a referência da família que o acompanha, a gente vai buscar, e aí sim é importante a presença, né, o contato do nosso time, do serviço social, para trazer esse familiar aqui, e aí normalmente junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a equipe de psicologia, trazer para esse cenário do atendimento aqui no hospital, tá? E ao longo de todo o período que o paciente está com a gente, a família também tem a possibilidade de estar junto com ele. A gente permite que venham mais de um acompanhante, mais de um familiar, que tragam, inclusive, às vezes, o bichinho de estimação para fazer parte dessa atenção e desse cuidado, porque é sagrado, porque é importante, porque é valor para eles. Então, todas as formas de acolhimento para esse paciente, juntamente com sua família, todo o time daqui vai buscar fazer. Doutora, a senhora falando sobre essa questão, né, da relação com a família, do quanto às vezes trazer um animalzinho faz a diferença, quais são esses outros pequenos desejos que os pacientes muitas vezes pedem para realizar aqui enquanto estão na unidade hospitalar? Então, faz parte, inclusive, do nosso cuidado. Eu vou trazer a palavra que você trouxe aí, né, humanizado, da gente muitas vezes se antecipar, né? Quando a gente colhe na chegada a biografia do paciente, que a gente entende quem ele é, dali já vão sair alguns insights sobre algo que pode fazer sentido. Vou te dar exemplo de coisas que muitas vezes podem parecer pequenas, podem parecer talvez sem muito significado, tá? Mas que tem muito valor para aquela pessoa. A gente teve recente um paciente aqui que tinha o hábito, que adorava juntar com os amigos e jogar dominó. E ele estava internado há muito tempo e já estava numa condição que não permitia que ele se deslocasse até os amigos para essas partidas, né? E aí a gente alinhou com a família, ele recebeu alguns amigos e a gente trouxe ele para a nossa sala de reabilitação, que a gente fala, e colocou ele e 3 amigos, com mais algumas pessoas da família, para jogarem uma partida de dominó. Isso fez super sentido e para ele, naquele momento, funcionou muito mais do que uma medicação, por exemplo. Tá? A gente já teve aqui uma mãe que não conhecia o mar e ela já tinha o filho dela internado há algum tempo, não tinha conseguido pegar ele no colo ainda, era um bebezinho, tá? E a gente ofertou a vista mar com o seu bebê no colo. Então, isso também teve um significado muito grande pra gente, tá? Tomar uma água de coco no pôr do sol, a gente oferta isso aqui. Como não falar que é um hospital de vida? Sim. Que a gente oferece esse tipo de situação, tá? Alguém que não pode comer, mas pode chupar um picolé. E a gente consegue trazer o picolé e dividir esse momento de tanta qualidade com o paciente, com a família e com a equipe. A gente se fortalece muito nesses atendimentos
nessas realizações de desejos. Incrível. É uma parte humana, né? A parte da humanidade, um cuidado com o ser humano, um cuidado especial os últimos dias de sua vida, né? Com conforto, com medicação, alívio da sua dor, um cuidado mais especial, um cuidado humano, né? É o que a gente precisa, mesmo sabendo que nossos dias é o final do dia, o final das nossas vidas, mas não precisa ser sofrido, né? Pelo menos amado, sentir um carinho e o amor e o cuidado. É comum haver embates, por exemplo, em relação a valores pessoais, justamente por vocês também trabalharem essa questão da espiritualidade. Tem muitas discussões, a gente sabe que cada um segue assim a linha religiosa que mais lhe convém. Mas justamente por vocês oferecerem esse suporte, né, esse diálogo sobre essa questão espiritual. Já houve casos da família apresentar uma certa resistência, não vai por aí, porque a gente não acredita nisso, a gente acredita naquilo. Como foi ou como é? Absolutamente, inclusive porque essa é uma ferramenta técnica. Tá? Então as pessoas elas têm formação técnica para lidar com o que a gente chama de sofrimento espiritual. E a gente sempre reforça, né? Espiritualidade não está relacionada à religião. Tá? Então estamos num estado totalmente sincrético que é a Bahia. Então a gente tem um sincretismo religioso enorme aqui. Estamos numa unidade que é gerida pelas obras sociais Irmã Dulce. Então a gente está diante de vários cenários de religiosidade, de religião. Mas o que a gente traz para a abordagem, para o cuidado do nosso paciente, é o sofrimento espiritual. Tá? Então é essa forma de abordar que tecnicamente ela é desenvolvida e ela é realizada por pessoas com conhecimento para tal. Então a gente não teve até hoje nenhum registro de dificuldade nesse entendimento e nesse acolhimento. Já tivemos inclusive rituais de despedidas aqui de diversas religiões. Perfeito. Então a gente permite entendendo que isso é valor e o que é valor e o que é importância para o paciente e família é o que a gente vai oferecer. Muito bom. Falando sobre essa demanda, né? Agora olhando mais externamente, é o único hospital de cuidados paliativos que a gente tem aqui na Bahia. Confere? No Brasil. No Brasil, não é nem só na Bahia. O que é importante a gente falar sobre isso, né? Temos outras unidades que se propõem a fazer cuidado paliativo no SUS, no Brasil. Tá. Mas aqui nós entendemos e nós atendemos toda a condição ameaçadora da vida, independente do diagnóstico. O que acontece muitas vezes é que o cuidado paliativo está intimamente associado a doenças oncológicas, né? Ao câncer. Então, temos grandes unidades no Brasil afora que atendem SUS, mas o cuidado paliativo com o olhar para a doença oncológica, para o câncer. Aqui, o nosso perfil é geral. A gente atende pacientes de todos os diagnósticos de condições ameaçadoras da vida. Perfeito. A senhora acredita na possibilidade da gente, mais para frente, futuramente, que a gente venha a ter outras unidades voltadas especificamente para cuidados paliativos aqui na Bahia, aqui no estado? É o sonho de consumo de todo paliativista. Com certeza, né? A gente deve parabenizar e enaltecer essa iniciativa do Núcleo de Cuidado Paliativo do Estado da Bahia, né? Eu vou aqui falar no nome da minha colega médica, a doutora Caroline Apolônio, que brilhantemente representou isso aí, tá? E trouxe e idealizou esse hospital que nasceu, né? E agora que isso se expanda e que tenham muitos trabalhos, muitos projetos, muitos Monserrats por aí. Com certeza. Falando agora falando um pouquinho sobre a senhora, né? A gente engrenou o papo aqui falando sobre a unidade hospitalar. A senhora já é médica pneumologista. O que levou a se tornar médica paliativista? Veio antes da pneumologia? Veio depois? Por que se encantou com essa área? Na verdade, eu me encontrei. Né? A palavra é encantar, mas eu me encontrei enquanto profissional e enquanto pessoa. Eu fui a primeira médica da minha família, não tinha nenhum médico. Eu sabia que eu queria ser pneumologista, era meu sonho ser pneumologista. Eu queria ser pneumologista de criança, mas
a minha conexão com os pacientes adultos me fez a uma formação para doentes adultos. Sempre gostei muito de hospital e sempre gostei muito, me identifiquei no cuidado dos pacientes pneumopatas graves. E aí, nessa busca de entender que melhor assistência podia ofertar para essas pessoas que eu não ia conseguir curar, veio a ideia de fazer um curso de aperfeiçoamento. Então, vou buscar essa formação para atender melhor os meus pacientes dentro da pneumologia. O que aconteceu? Aí, nesse momento, eu de fato me encontrei enquanto missão de vida, de médica. E aí eu fui em busca de mais cursos, de mais aprendizado, fiz uma nova formação e aí realmente o encontro comigo mesma de que eu preciso fazer algo de fato para esses pacientes, independente deles terem doenças respiratórias ou não. E aí nessa hora virou uma chavinha e estou eu aqui, 25 anos depois de me formar. Que beleza. E teve alguma história nesse tempo que lhe marcou mais? Ai, meu Deus, muitas. Que deve ser um negócio emocionante, viu, Ave Maria? Muitas, de tantas, de cuidados de fim de vida especificamente, tá? De você ter um retorno e um agradecimento de uma família, de um filho ou de uma mãe que perde um filho. E eu sempre vou me emocionar quando eu falo disso, que no meu entendimento, enquanto mulher, enquanto mãe, deve ser talvez a dor maior que a gente pode sentir, né? E você ter a certeza que cuidou de alguém e você recebeu um muito obrigado, um feliz aniversário depois de anos que você cuidou daquela pessoa, realmente é o maior agradecimento e o maior reconhecimento que eu posso ter, né? Então essa é uma história que para mim tem muito significado. Eu não vou nem conseguir enumerar para você, porque eu vou ser injusta, tá? Mas todo dia eu me deparo com uma história, com um reconhecimento e um fato que me motiva, que me dá energia, que dá vontade de estar aqui. Ah, eu imagino, me arrepia só de pensar o quanto é emocionante e o quanto é bom a gente ter esse retorno, né? Saber que está fazendo a diferença na vida de outras pessoas, de outras famílias. Isso é fundamental para a gente ter um gás para seguir adiante. Exato. Agora, manda um recado para essas pessoas que estão assistindo a gente em casa, acompanhando o nosso Fala Doutor e que podem ainda ter algum tipo de resistência em relação aos cuidados paliativos, né? E quando se fala, já se treme, já acha que é alguma coisa assim, justamente como você salientou, uma coisa terminal, uma coisa ruim. Então, manda esse recado para quem está acompanhando essa conversa. Primeiro, cuidado paliativo é cuidado de vida. Não existe para nós aquela fala de que não tem mais o que fazer. Para nós, paliativistas, sempre tem algo a fazer. Algo no sentido de buscar um cuidado de proteção, de tentativa de aliviar sofrimento, e isso vai ao longo de qualquer fase da doença, desde o diagnóstico até o fim de vida propriamente dito. E nada melhor do que você ter conhecimento de que está passando por uma condição que vai te levar a sofrimento, que você tenha profissionais capacitados, bem informados, para te dar o melhor cuidado. Então, o cuidado paliativo é cuidado de vida, é cuidado de proteção, é cuidado de amor e de compaixão. Então, vamos buscar conhecer e fazer o que, de fato, traz sentido para a gente. É isso. Perfeito. Doutora Iane, foi um prazer conversar com a senhora, te conhecer, estar aqui trocando essa ideia, conhecendo mais sobre o hospital. Mais uma vez, obrigada por receber a nossa equipe e até uma próxima oportunidade, O prazer viu? é todo meu. Quantas vezes quiser falar sobre isso, conte comigo. Viu? É isso aí, minha gente, por hoje é só. A gente fica por aqui com o nosso Fala Doutor.
Lembre que você pode assistir a este e outros programas também no nosso YouTube da TV Câmara de Salvador. Então, pegue o seu celular agora, pegue a câmera, aponte para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e você automaticamente vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube, que tem todos os programas lá à sua disposição, a hora que você quiser. Recomende também, compartilhe com os seus. Na próxima semana a gente volta, na próxima quarta-feira, 1 da tarde aqui com o seu Fala Doutor. Até lá!